E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Gabarito Enem, dando continuidade às nossas aulas em relação ao tema Brasil Colônia. Hoje vamos abordar um tema extremamente importante na história do Brasil, que é a escravidão indígena. Um tema que vem sendo abordado pelo Enem diversas vezes, desde 2008, e uma sequência de questões tem caído em relação à própria questão do índio, né? E a escravidão, além da temática, utilizando o quê? O próprio papel do índio dentro do processo de colonização e as suas relações com o próprio colonizador, né? Se a gente for levar em consideração uma revisãozinha bem rapidinha do que nós vimos nas aulas anteriores, sabemos que os portugueses chegam ao Brasil e mantêm, logo no início, né, a partir da chegada do Cabral, mantém uma relação amistosa com os índios. Isso caracteriza o quê? Que nós chamamos de período pré-colonial. No período pré-colonial, você tem uma relação amistosa em função da economia estar, né, sempre relacionada ao quê? A ideia do escambo, a ideia da troca. Então, o colonizador, ele não altera, né, a própria questão da organização social indígena. E os índios passam o quê? Apesar de existirem alguns conflitos pontuais, de maneira geral, a gente pode dizer que o primeiro momento ele foi o quê? Um momento de relação amistosa entre os portugueses e os nativos. A partir de 1530, com a primeira expedição, a expedição colonizadora do Martim Afonso de Souza, no intervalo de 1530 a 1532, você começa a ter o quê? A lançar as bases do processo de colonização. Aí começa a gerar o próprio problema, porque os portugueses vão ter uma dificuldade muito grande em relação à mão de obra. Ao contrário do que os espanhóis, né, tiveram uma certa facilidade em relação ao Império Inca e ao Império Azteca, os portugueses no Brasil vão ter um problema crucial, que vai ser a questão da mão de obra, em função de quê? Em função da Igreja Católica, né, começar, de certa forma, a interferir no próprio processo de colonização. Sabemos que gradativamente a própria Igreja Católica, ela vai, de certa forma, condenar em relação a Portugal a ideia da escravidão indígena. Pelo quadro que a gente tem aqui, a gente pode ver que o processo de legitimação, né, legitimação em função do próprio processo da igreja, a igreja passa, de certa forma, a condenar e começa a editar uma série de bulas. Para que essas bulas? Walter, o que é essa bula? O que significa isso? Bula é um documento pelo qual o Papa vai se comunicar com a galera, né? Ele vai lançar um documento e vai expedir essa bula, e essa bula é o quê? É a posição dele em relação a determinada coisa. Pela bula Veras Ipsa, a bula de 1537, a gente já pode ver que a Igreja Católica tem, né, uma diretriz voltada o quê? Para respeitar, né, o próprio processo da humanidade indígena. Ou seja, essa humanidade indígena, ela vai ser, num primeiro momento, respeitada. E aí a Igreja Católica, de certa forma, como tinha uma participação dentro do processo de colonização, ela vai começar a enviar para a colônia os jesuítas, né? Os jesuítas vão representar aquilo que a gente tem de diretriz máxima dentro da própria Contra-Reforma. Sabemos que se a gente fizer uma própria relação, né, uma relação direta com o que está acontecendo, o que estava acontecendo na Europa, nós temos o que? A chamada reforma. Ah, mas o que era essa reforma? A reforma é justamente o processo pelo qual o próprio cristianismo, ele vai o que? Se dividir. E você vai ter o que? A fundamentação de outras doutrinas que vão sair dentro do próprio seio da Igreja Católica. A gente pode destacar o anglicanismo, o calvinismo e a ideia do luteranismo, que é bem mais forte, né? Mas essa concepção leva a Igreja Católica, né, a enfrentar o crescimento dessas doutrinas através do próprio Concílio de Trento, inaugurando o quê? A Contra-Reforma. Dentro dessa Contra-Reforma, os jesuítas vão ser o quê? Reconhecidos como, né, um braço novo agora da Igreja Católica,
e vão ser enviados para onde? Para as colônias. Com o objetivo de quê? Com o objetivo de você tomar um perfil e organizar o quê? A missão, uma atitude missionária. Ou seja, os jesuítas vão com o intuito de quê? De expandir a religião católica. Expandir de que forma? Através do processo de catequização. Então, era extremamente importante para a igreja o quê? Resguardar a condição efetiva e física de quem? Do índio. E aí eu passo a ter um conflito básico entre o processo de colonização e entre a instituição e igreja, que passa a condenar, né, o processo de escravidão indígena. Mesmo a igreja condenando e considerando, né, o índio como um ser humano, isso não vai evitar que os portugueses, os colonos que começam a se transferir para o Brasil, comecem o quê? A escravizar os índios. Então nós temos uma coisa na teoria e a prática ela não se encaixa bem com a própria teoria. A ideia da proibição ela não funciona tão bem. E aí os portugueses, já com o problema, né, se agravando cada vez mais em relação à mão de obra, os portugueses em 1548, eles vão, através do regimento de Tomé de Souza, a gente sabe que a partir do regimento de Tomé de Souza, quando se fala em Tomé de Souza, eu tenho o quê? Eu tenho já o chamado governo geral. A partir do governo geral, o próprio Estado português, ele começa a abrir brechas na legislação. E aí, o que passa a acontecer? O regimento Tomé de Souza, ele deixa bem claro a possibilidade de quê? Da guerra justa. A gente vai ver, né, que gradativamente aí nós temos um processo, um conceito diferente, uma questão que vai permitir o quê? Que vai permitir uma abertura nessa legislação portuguesa. E a guerra justa, ela passa o quê? A transformar os índios em escravos. Já já a gente vai definir, né, qual é esse ideal, qual é esse conceito de guerra justa dentro desse contexto. Em 1686, o regimento das missões coloca o índio sob a tutela de quem? Sob a tutela direta dos jesuítas. Percebam que o índio, ele vai o quê? Ele vai começar a ser tutelado por alguma instituição. E essa instituição que vai começar a tutelar o índio é principalmente quem? A Igreja Católica. Não significa que a Igreja seja a única protetora dos índios e o índio esteja sempre sob responsabilidade da própria Igreja. Não é isso. Vão existir outras formas do que a gente chama de escravidão incompleta. Mas a Igreja Católica tem uma responsabilidade tal e maior com os próprios nativos, porque é ela que vai começar o quê? A protegê-los dentro da estrutura do processo de colonização. Você vai ter uma dicotomia básica entre o quê? Entre os interesses dos colonos que querem colonizar, que querem explorar, que querem ter acesso a uma mão de obra cada vez melhor e maior, e você tem o quê? A postura da Igreja Católica que condena essa prática e coloca o índio geralmente dentro de quê? Das chamadas missões, que a gente vai considerar dentro dessa nossa aula como um tipo de escravidão incompleta, porque os jesuítas vão exercer uma certa tutela sobre os índios. Esse processo evolutivo dos índios vai chegar até 1757, no século XVIII, quando o Marquês de Pombal, ele, através de uma medida cautelar, ele vai o quê? Acabar com a escravidão indígena no Brasil, né? E aí, a partir da lei do diretório, o próprio Estado ele passa a intervir diretamente nas missões. O que nós criamos? O que nós vimos? Que a própria escravidão indígena na América portuguesa ela é proibida. É proibida por quem? Pela própria Igreja Católica, que começa a proteger os índios, chamando esses índios o quê? De pagãos. Esses índios teriam, né, que viver sob a tutela da Igreja e serem convertidos, serem catequizados. A ideia, o objetivo primordial é o quê? O processo de catequização. E gradativamente os jesuítas eles vão o quê? Eles vão se tornando cada vez mais ricos em função da exploração dessas missões. O que são essas missões? Grandes latifúndios onde a Igreja Católica vai organizar toda uma infraestrutura para quê? Para, com o objetivo final de catequizar os índios. Mas na realidade a Igreja passa também a explorar, né, a própria mão de obra indígena.
Aí a gente já pode passar para o próximo quadro, né, e fazer aquela divisão básica entre dois grupos principais de índios que vão existir no Brasil, né? Isso já caiu várias vezes no Enem. Qual é essa ideia? A ideia é de que os próprios portugueses dividem os índios em quê? Em Tupi-Guarani, que são grupos semi-sedentários, ou seja, eles estão, né, grande parte do tempo no local, mas de certa forma não ficam ali a todo momento. E os Tapuiás, que eram os nômades que vão viver geralmente no interior. Aí a gente pode destacar o quê? Quais os mecanismos que vão gerar essa mão de obra indígena? O que eu posso falar? Da onde que eu vou tirar o índio? Ou qual o processo, qual o mecanismo básico que eu vou me utilizar para quê? Para ter essa mão de obra escrava indígena. Ah, mas professor, no primeiro momento o senhor falou que era o quê? Que essa mão de obra escrava indígena, ela era proibida. Sim, ela vai ser proibida, mas eu destaquei a você também que a teoria é uma coisa e a prática vai ser outra completamente diferente. Apesar da proibição ela existir, a escravidão indígena nunca deixou de existir no Brasil até o século XIX, né? A escravidão indígena ela vai persistir ao longo de quase 300 anos na história do Brasil. Claro que gradativamente a tendência é esse tipo de mão de obra desaparecer e ser gradativamente substituída por quem? Pelo escravo negro africano. Prestar atenção aqui. Eu tenho como primeiro mecanismo a guerra justa. O que é a guerra justa? A guerra justa nós vimos que tem origem aonde? No regimento Tomé de Souza de 1548. Essa guerra justa é uma guerra autorizada, olha a palavra, pelo Estado português em relação às tribos antropófagas, ou seja, as tribos que utilizam, né, a carne humana como refeição. Mas só que nós vimos também nas aulas anteriores o quê? Que os portugueses vão classificar grande parte dessas tribos como tribos canibais. E aí eles vão se utilizar dessa justificativa do canibalismo para quê? Para estabelecer a guerra justa, que se torna, ao nosso ver, o quê? Uma guerra altamente injusta. Então, esse parâmetro, o critério, é extremamente o quê? Subjetivo. Eu não tenho um critério específico para estabelecer uma guerra contra o nativo. A guerra ela é justa por quê? Porque o índio não quer se converter, porque o índio come carne humana, então ele deve ser escravizado. Essas tribos que praticam esses rituais, elas devem ser o quê? Escravizadas. E aí o português começa a tentar resolver o seu problema de mão de obra. Um mecanismo também básico, muito utilizado no Brasil colônia, para você ter a mão de obra indígena, vão ser as expedições de apresamento. Essas expedições de apresamento são características do quê? Do século XVII. Né? Aonde eu localizo essas expedições de apresamento? No próprio movimento Bandeirantes. O que foi o próprio movimento Bandeirantes? A ideia das bandeiras, a organização de expedições. Expedições essas que vão permitir o quê? Que os bandeirantes, né, os habitantes de São Paulo ou de São Vicente, vão de certa forma o quê? Caçar os índios. Ah, mas por que eles vão caçar os índios e por que eles vão fazer expedições de apresamento de índios? Que é o nosso segundo mecanismo aqui a destacar. Eles vão organizar essas expedições com o intuito de melhorar a sua condição, melhorar a condição de São Vicente, que era uma região que ficou extremamente isolada do restante da colônia e aonde você vai ter uma dificuldade muito grande de mão de obra. Então, o bandeirante, ou o paulista, ou o vicentino, ele vai começar a sair da sua região e vai começar o quê? A caçar o índio cada vez mais longe. E ele vai promover o quê? A organização das chamadas expedições de apresamento, que são expedições que têm como objetivo o quê? Tem como objetivo aprisionar, encarcerar, capturar e vender o índio no mercado interno colonial, né? Isso serve também como exemplo para a gente entender como esse mercado interno colonial ele vai ser dinâmico, como as relações vão acontecer dentro desse próprio mercado interno.
que a tendência era até a década de 70, a década de 80, nós desconsiderarmos algumas coisas em relação a esse mercado interno. E hoje a gente passa o quê? A valorizar a próprio mecanismo, o próprio comércio que já existia no Brasil nessa época. Essas expedições de apresamento, elas conseguiram o quê? Escravizar um grande quantitativo de índios, principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil. Os bandeirantes atuaram principalmente na região sul, onde você tinha o quê? Onde você tinha grande parte, né, dos índios dentro das missões jesuíticas. E os bandeirantes vão passar a atacar essas missões porque os jesuítas já haviam feito o trabalho de catequização. Então, o interesse do bandeirante é o quê? Ter uma mão de obra já perfilada, especializada e ter, logicamente, o quê? Um índio dócil, para que ele possa o quê? Fazer aquilo que ele quer. Ele não vai atuar geralmente em relação às tribos mais selvagens. As tribos mais selvagens, elas vão ser o quê? Em sua maioria dizimadas pelos portugueses. Resgate de índios de corda. O que é isso? Índio de corda. A legislação portuguesa também permitiu o quê? Que os índios de corda fossem escravizados. Quais são esses índios de corda? Você tem um enfrentamento entre duas tribos, né? Uma tribo perdeu. Então você vai ter o quê? Prisioneiros de guerra. Esses prisioneiros de guerra, eles podem ser o quê? Escravizados. A coroa portuguesa permitia essa condição. Escravidão voluntária, que é a escravidão que vai partir de quem? Do próprio índio, né? Aí o índio, a partir de um problema qualquer, uma fome, ou a partir de alguma necessidade básica que ele queira, alguma coisa do colonizador em troca, ele vai se tornar um escravo, ele vai se doar, ele próprio vai aferir-se à condição de quê? De escravo. Ele vai estabelecer uma relação com o colonizador através da troca por alguma coisa e aí se torna um escravo, mas uma escravidão de maneira o quê? Voluntária. Processo informal de escravização, que vai acontecer muito nos séculos 16 e 17, que é a ideia do casamento do índio com algumas escravas, né? Ou casamento de um índio com uma escrava, que aí a escrava ela ficava fixa, né, dentro do engenho ou dentro de qualquer estrutura produtiva, e você pega o índio e casa o índio com essa escrava. A partir do casamento dos dois, eu tenho o quê? Eu tenho o índio preso também dentro daquela estrutura, né? A gente pode destacar também que os nativos retidos ficavam escravos pelo casamento. Então o casamento vai ser aqui uma forma de quê? Uma forma de você prender o próprio índio dentro do processo de escravidão. Gradativamente, né, isso vai ser proibido já no século XVI, em 1566, isso vai ser proibido, mas isso vai continuar existindo dentro de todo o período colonial. É o que nós chamamos de quê? Processo informal de escravização. Esse processo informal, ele leva em consideração o quê? Uma relação, né, entre duas pessoas e a formação de um casal através do casamento. As leis pombalinas, como a gente já falou, elas vão abolir a escravidão, mas de certa forma vão gerar um outro produto, uma outra consequência, né? Mesmo abolindo a escravidão, você vai ter o quê? As formas de escravidão incompleta. O que a gente pode destacar como forma de escravidão incompleta? Deixa eu passar para cá rapidinho, a gente apagar aqui. Essa escravidão incompleta, a gente pode destacar 3 formas básicas de escravidão incompleta. Primeira forma vai ser a administração ou aldeamentos. Vou organizar um aldeamento, né? Dentro desse aldeamento, eu vou o quê? Eu vou começar a organizar um grupo de índios. Ah, professor, isso vai ser permitido? Sim, vai. A coroa portuguesa vai permitir. Esse aldeamento, ele não vai ficar na mão dos jesuítas. Esse aldeamento vai ficar na mão de quem? De alguns particulares. Então você vai ter aldeamentos particulares e você vai ter as missões. Aldeamentos particulares
são organizados por quem? Por particulares. Aldeamentos, né, onde eu não tenho a presença do particular, você vai ter as missões jesuíticas, que são as missões, né, que são os aldeamentos organizados pelos jesuítas. Esses aldeamentos particulares, né, a coroa vai alegar o quê? Razões de Estado, né, para se preocupar com a preservação dos nativos. Mas sabemos o quê? Sabemos que essas razões do Estado, elas são meramente o quê? Fictícias, né? A gente pode destacar aqui esse aldeamento particular como se fosse a encomenda na América Espanhola, onde um grupo de índios, né, vai ficar sob a tutela, sob a responsabilidade de um encomendeiro. Aqui no Brasil você vai ter também essa forma de escravidão, e a gente estabelece como forma de escravidão o quê? Incompleta. Então o aldeamento fica sob a tutela de um particular e o particular vai cuidar do índio. Geralmente, ele vai botar o índio dentro de uma condição escrava. Pagamento de salário e trabalho compulsório, né? Vai existir também a relação normal de um pagamento de tipo de salário. Sabemos que o salário nessa época ele não equivale o quê? A quase nenhum tipo de moeda. Sabemos que as relações comerciais elas vão ter como base o quê? As trocas. Então eu não tenho, né, moeda circulando no Brasil, você vai pagar um salário, vai trocar uma coisa por outra. Eu vou dar o trabalho e o cara vai me dar alguma coisa em troca. E aí geralmente a coisa dada em troca era o quê? Uma coisa extremamente irrisória, como acontecia na própria América Espanhola com a condição da mita, que é um tipo de trabalho remunerado, mas que tem um pagamento que irrisório. Sempre o colonizador vai dar o mínimo para o índio quando não pagar com cachaça, espelho e coisas de maneira bem desvalorizadas. Missões jesuíticas, que é o nosso última forma de escravidão incompleta. As missões jesuíticas, nós vimos que elas vão começar a existir a partir do momento que os jesuítas vierem para o Brasil. E eles vão passar o quê? A ocupar determinados latifúndios, onde vão, de certa forma, ter como objetivo o quê? Catequizar os índios. E a partir daí, você começa o quê? Você começa a ter o monopólio da própria missão por parte de quem? Dos jesuítas. Gradativamente, os jesuítas vão crescer e vão acumular um patrimônio bastante extenso no Brasil em relação a essa própria prática. E aí, a gente tem aqui atrás, né, a concentração de algumas missões jesuíticas no sul do Brasil, né? Algumas missões, né? Destacando aqui as do TAP, é onde eu tenho hoje mais ou menos Curitiba. Dá para perceber que isso tudo aqui é a presença dos jesuítas, né? Os jesuítas vão, de certa forma, ocupar essa região e vão passar a catequizar aqui nessa região os índios. E a partir do que a gente viu, né, na teoria, como sempre, nós conseguimos o quê? Realizar uma questãozinha para você se divertir em casa. Mas a ideia da aula de hoje é o quê? Fazendo um resuminho, sempre no final da aula. A ideia primordial foi vocês entenderem o processo, a relação do colonizador com o nativo. O que vai se estabelecer entre o colonizador e o nativo? Nós vimos que a coroa portuguesa vai agir, né? E a igreja também. A igreja vai procurar condenar a escravidão indígena, mas nem sempre os portugueses, os colonos, vão obedecer à postura da igreja. Aí você vai ter um conflito entre a postura da igreja e a postura do colono que quer, de certa forma, acelerar o processo, né, de colonização. Nós vimos que a própria Igreja Católica passa a considerar o índio como humano, apesar de considerá-lo pagão, né, sem religião, a necessidade de catequizá-lo. E nesse processo de catequização, você vai, de certa forma, transformando o quê? A própria cultura, né, indígena, que isso já foi assunto de aulas anteriores. Nas aulas iniciais do curso, nós vimos o quê? Vimos a própria cultura indígena sendo, né, de maneira transformada. E aí a própria igreja, ela faz o quê? Ela passa a proteger os índios. Mas nós destacamos primeiramente o quê? Que os portugueses vão se utilizar de vários mecanismos para tentar resolver o seu problema de mão de obra.
Um dos mecanismos básicos que vocês têm que ter em mente é justamente a questão da guerra justa, né? Uma guerra entre, na realidade, o colonizador e o nativo. Uma guerra que não leva em consideração nenhum tipo de critério. O critério é o quê? O índio é mais selvagem que o outro. O índio come carne humana, é canibal, então vou fazer uma guerra contra ele. E aí nós vimos outras formas também de escravidão, como a própria escravidão incompleta, quando nós destacamos o quê? A questão das missões jesuíticas. Sabemos que a própria escravidão indígena ela vai durar ao longo de todo o período colonial, né? E aí conseguimos o quê? Resolver uma questãozinha do Enem de 2008, onde a questão 59, ela te fala: na América Inglesa não houve nenhum processo sistemático de catequese e de conversão dos índios ao cristianismo. Apesar de algumas iniciativas nesse sentido, né, brancos e índios confrontaram-se muitas vezes e mantiveram-se separados. Sabemos também que há um diferencial básico, né, em relação à colonização da América Portuguesa e em relação à América Inglesa. A ideia, a influência da própria religião, que é o protestantismo lá nas colônias americanas. Na América Portuguesa, a catequese dos índios começou com um processo de colonização. E a mestiçagem teve dimensões significativas, tanto na América Inglesa quanto na Portuguesa. As populações indígenas foram muito sacrificadas. Os índios não tinham defesas contra as doenças trazidas pelos brancos, foram derrotados pelas armas de fogo desses últimos e muitas vezes escravizados. No processo de colonização das Américas, as populações indígenas da América Portuguesa, na letra A, ele fala o quê? Foram submetidas a um processo de doutrinação religiosa que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa. Galera, é só prestar atenção no texto, interpretação de texto pura. Na B, mantiveram sua cultura tão intacta quanto a dos indígenas da América Inglesa? Mentira. Sabemos o quê? Que o processo de catequização ele vai funcionar e vai transformar a cultura indígena. D, diferenciam-se dos indígenas da América Inglesa por terem suas terras devolvidas. Tá de sacanagem, né? Terras devolvidas. O português vai devolver a terra ao índio. Eu acho que também a gente deveria fazer isso hoje, né? Grande parte dos problemas do Brasil devolve isso para o índio e pede desculpa a ele. Valeu? Resistiram como os indígenas da América Inglesa às doenças trazidas pelos brancos, né? O texto, ele não está falando o quê? Prestar atenção, ó, no processo de colonização das Américas, as populações indígenas da América Portuguesa resistiram desde o início? A gente viu que não, né? Isso não é uma característica já desde o início, uma postura do índio, levando em consideração o quê? Que lá no primeiro momento, de 1500 a 1530, nós temos o quê? O chamado período pré-colonial, onde não vai haver tanta resistência assim, existem relações amistosas. Então, o que fica pra gente é o quê? A letra A, foram submetidas a um processo de doutrinação religiosa que não ocorreu com os indígenas da América Inglesa. O próprio texto já te fala isso no início. Sempre prestar atenção nas questões do Enem, que algumas questões têm uma relação direta com o texto, e aí você mata com uma facilidade tremenda. Aqui é Walter, professor do Gabarito Enem, para mais um final de uma aula. Estamos encerrando o tema escravidão indígena. Obrigado.